Olá, boa tarde, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Gléria Crochê, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Eu estou aqui só compartilhando. O meu convidado já chegou. Né? Olá, Marcelo, boa tarde. O pessoal está entrando. Boa tarde, Silvio, tudo bom? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, viu, Marcelo, por ter aceito o convite aí da gente fazer essa live, que vai ser muito legal, o pessoal vai gostar muito. O pessoal está começando a chegar, está começando a entrar. Obrigado. Boa É tarde, um prazer Rita. todo mundo estar aqui. Obrigadão mesmo. Eu espero que seja uma live bem legal, assim, para o pessoal compreender como é que é a sua arte, né? Para poder saber como que é a sua arte aí que você faz, que me encantei. Então, por isso que eu resolvi, a gente resolveu, né, marcar essa live hoje para a gente poder estar conversando a respeito um pouco da sua arte e também para o pessoal conhecer você, né? É um prazer compartilhar isso com vocês. E de longe também, né? Porque fora do Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer desenvolver meu trabalho e hoje voltar para o Brasil e poder, à distância, pela internet, compartilhar tudo isso que eu faço com vocês. Eu acho que é um grande privilégio de voltar para casa e compartilhar com isso essa paixão que eu tenho pelas artes têxteis e compartilhar isso com vocês. É uma maneira de dar um pouco para o Brasil, um pouco que isso que eu tenho. Sim, sim, nossa, é muito gratificante, né? É, Ver que você fez e está fazendo esse trabalho belíssimo aí. E a gente tem também como é que se fala, compartilhar um pouco com o pessoalzinho aqui a respeito desse trabalho. Eu já vou já vou avisar aqui o pessoal que está entrando, né? Para poder compartilhar essa live aí com os amigos, com os conhecidos. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Silvio Beltrame, para quem ainda não me conhece, e o meu convidado é o Marcelo Martins. E a dinâmica da live vai ser a seguinte: eu estou fazendo um teste aqui com aquela caixinha de perguntas. À medida que eu for fazendo as perguntas para o nosso convidado, eu vou pedir para vocês a gentileza de colocarem aí, né, as perguntas na caixinha de perguntas, que assim que ele terminar de responder, eu leio, né, a questão e ele responde. E aproveita também, já segue a gente aqui em cima, ó. Aqui, onde está o meu nome, tem o Instagram dele. Já segue a gente, já compartilha essa live e vamos lá começar, tá bom? ótimo. Sejam todos muito bem-vindos.
E Marcelo, mais uma vez, gratidão por ter aceito esse convite, da gente passar aí um tempinho conversando e sabendo um pouco mais dessa sua arte maravilhosa. É um prazer é meu. E é um prazer para mim também, que eu estou vendo amigos meus de muitos anos que eu não vejo e estou tendo a chance Se de você ver. quiser cumprimentar, É um se você prazer. quiser cumprimentá-los, Zé Caetano, eu fique à vontade. já vi outros amigos passando. Passa rápido, né? Não dá para acompanhar todo mundo. Pois é, a gente até pede desculpa, porque às vezes que nem a Silvana Machado, um beijo. Aí passou uma outra amiga aqui que passou tão rápido assim que não deu tempo de ler, mas boa tarde para todos que estão aí. E é só compartilhar, gente, é só compartilhar, tá bom? E aí a gente vai começar agora a live, porque eu não sei nem aonde que vê aqui a questão do tempo, não sei, não tem nenhum reloginho aqui para eu, tô meio perdido aqui. A gente vai ficar à Mas vontade de vamos fazer lá. isso aqui de uma maneira bem amigável e bem confortável e a gente vai aproveitar nosso tempo junto. Ah, sim, não, é porque eu tenho medo. Por que que eu estou te falando isso? Porque tem aquela questão do tempo, da hora, sabe aquela coisa? Uhum. Do tipo assim, nossa, como é que se fala? Vai acabar a live, e aí a gente ainda tá respondendo uma pergunta. Eu tenho medo de repente também cair e não, como é que se fala? Não E tem não der concluído. tempo, né? É. Eu estou vigiando o É, horário aqui, então. Eu tenho um relógio aqui, são 3h06. Eu vou ficar olhando aqui certo. de tempo de vez em quando e a gente vai controlando isso, tá bom? Eu olho o tempo para Beleza. você. Então, beleza. Então, meus amigos, nós vamos começar agora, tá bom? A conversar, conhecer um pouco do trabalho do Marcelo, como eu disse inicialmente, tá bom? E aí, se vocês tiverem dúvida a respeito do que ele está falando, eu peço, por favor, para vocês colocarem aqui, do lado aqui de baixo dos comentários, tem uma caixinha com ponto de interrogação. Aí vocês podem fazer a pergunta ali, tá bom? Lucília, obrigado por você estar aqui. Lídia, um beijo para vocês, tá? Bom, meu amigo, vamos lá. Vamos. Conte-nos a respeito, tá? Da um pouco de você, né, da sua história, da sua jornada no artesanato, de como você chegou até começar a desenvolver esse trabalho que você faz hoje. Tá Pois bom? é. As artes têxteis, para mim, tem muito tempo que eu trabalho com isso, mas ficou muito tempo escondido, sabe? Eu comecei nas primeiras malhas, eu comecei a tecê-las, a tricotá-las quando eu era criança. Eu tive a chance de aprender um pouco com a minha bisavó, eu e a minha prima Carla. Ela, enquanto a vovó Pina nos ensinava a tricotar, que a gente era muito bagunceiro, nós dois, brigávamos muito. Quando criança, ela nos aprendeu as primeiras malhas. Depois eu aprendi o crochê um pouco observando a minha mãe. Mas no Brasil isso não é coisa de menino, não. Isso é coisa de menina, né? Então a gente eu era muito reprimido por causa dessas coisas, então eu fazia isso escondido. Então, quando eu precisava de tempo para mim, precisava de tempo para poder relaxar e tudo, eu subia em cima da minha casa, escondia debaixo da caixa d'água, e era lá que eu escondia minha agulha de crochê, meu tricô, e ficava lá brincando, né? E aí eu ficava sempre lá aproveitando essas coisas para fazer. O tricô e o crochê era um meio para mim, para eu relaxar, para eu me descontrair, para eu me esconder. E eu cresci assim. Foi mais tarde, na idade adulta, que eu tive mais coragem de começar a mostrar isso. Então foi por volta dos 25 anos que eu comecei a fazer o crochê e mostrar para alguns amigos que eu tinha mais confiança, que eu sabia fazer isso. Então, mais tarde, chegando aqui no Canadá, depois que eu imigrei para o Canadá, que eu tive coragem com um grupo de amigos da universidade, que eu comecei a me encontrar para fazer tricô toda segunda-feira à noite. Então, cada semana, a gente trocava de casa, onde a gente assim, ia se encontrar, para fazer tricô juntos. E aí isso começou a crescer, começou a tomar muito espaço na minha vida. Em 2015 eu comecei a ter interesse, mas para poder fazer o fio, para poder tricotar, tem que ter fio. Mas como que o fio é feito? E aí ficou essa curiosidade minha de saber como que o fio é feito, e me interessei mais pelo fato de saber como que o fio é feito, de querer conhecer
a estrutura do fio, comecei a aprender a afiar com o fusô, que é tipo um peãozinho. Eu tenho um aqui que eu posso mostrar para vocês. São como os brinquedinhos que a gente usa, a gente brinca, amarra. Desculpa, eu tenho meu cachorro aqui do lado, está pedindo pão. Por isso Tudo eu bem. brinco, às vezes, aqui, dando pãozinho para ele ficar calmo. Só que ele não é pequenininho, não, é muito grande. Às vezes ele late muito alto. Então eu tenho aqui esses brinquedinhos que a gente roda e vai acrescentando um fio aqui em cima e a lã e vai fazendo fio com isso. Tem vários modelos e são obras de artes maravilhosas. Tem vários artesãos de madeira que trabalham, que confeccionam vários objetos como esse para poder criar fios. E aí eu comecei trabalhando com isso, depois eu me interessei mais pela roca e o projeto foi crescendo, né? E foi assim que eu comecei a desenvolver mais as artes têxteis e hoje eu trabalho muito com a fiagem, principalmente, sem parar de tricotar e de crochetar de vez em quando, porque quem faz fio faz outra coisa também. Não é só fio para fiar por fiar. Ah, eu imagino. É porque, assim, aqui, né, no Brasil, como a gente já tinha conversado, né, um pouquinho antes, aqui a gente está acostumado mais a realmente a comprar o fio feito, pronto, né, já direto, literalmente, da fábrica, né, das empresas que vendem, aí elas distribuem para os armarinhos. Então, pela facilidade, vamos dizer assim, a gente vai lá, escolhe o tipo de fio que a gente quer, porque aqui normalmente é o fio. Ah, esqueci o nome agora, perdi o Acrílico. fio da meada, o nome do fio, acrílico, exatamente. Aqui o pessoal, a gente conhece a nossa lã como sendo o fio acrílico, né? Por isso que quando você comentou que você faz a fiagem dos fios, e você busca matéria-prima diretamente, que é essa, daqui a pouco vai ser a próxima pergunta, Né? né? Em relação a como que é, né? Além como é que se fala? Quais são os tipos de fio, porque que você faz, que você, como é que se fala, começa a produzir, como que você faz o tingimento desses fios, né? Porque, como a gente estava comentando também, é tudo natural, né? E no caso, assim, esse já pegando o gancho, né? Já pegando o gancho dessa parte aí, você começou essa questão da fiagem agora, mas assim, como que foi essa questão? Você pegou, você viu a roca, você adquiriu, Foi muito engraçado. alguém te apresentou? Foi muito engraçado porque eu comecei pelo interesse de querer aprender a fazer fios e com o fusor, aquele pequeno instrumento, eu achava limitado, mas não é nada limitado. A gente pode trabalhar muito com aquilo ali. Mas eu tinha interesse pela roca, que a roca é aquele objeto, né, histórico, tradicional, todo mundo quer conhecê-lo, quer trabalhar com aquilo, tem que ter a história da Bela Adormecida, que sempre é aquele imaginário, né? E eu sempre quis aprender a fiar. Então, eu fiz um curso com uma artesã que me explicou um pouco, mas eu não pude tocar na roca ainda e não sabia como trabalhar com isso ainda, e ficava aquela curiosidade. Aí tem um grande fiador perto da minha casa, uns 30 minutos aqui, que escreveu um livro aqui na região e tudo, então ele me pegou como aprendiz, entre aspas. Então eu ia na casa dele nos fins de semana, ele me mostrava como funcionava e ele me emprestou minha primeira roca. Aí eu aprendi, eu pude praticar com essa roca que ele me emprestou, até que eu comprei a minha primeira roca, que é essa que está aqui do meu lado. Vou mostrar para Você vai vocês. mostrar para gente? Vou, ela tá aqui. Eita, que maravilha! Ela é uma roca de 1893 que me Nossa, foi vendida por uma fiadora de uma região no norte aqui do Quebec. E o Quebec é uma região muito importante na história da América do Norte para as artes têxteis, porque foi aqui no Quebec que chegaram os primeiros fiadores franceses e trouxeram as primeiras rocas e a tradição da fiagem para a América do Norte. Então, a construção de rocas no
século XVII, XVIII, foi muito importante, porque tudo se fazia à mão. E aí, essa roca, a senhora que me vendeu, ela comprou da vizinha dela, e a vizinha recebeu essa roca de herança da avó dela. E a avó comprou essa roca do moço que fabricou a roca. Meu Deus, que interessante, que história. Esse moço chama Zachary Wallet. E aí a moça me escreveu na mensagem do Facebook, tudo como que foi. A roca, ela tem, geralmente quando a gente compra uma roca ancestral assim, anciana, ela não tem, ela só vem com uma bobina. E a minha tem 8 bobinas. A original e 7 outras que foram reproduzidas. É muito raro isso, ter uma roca. Só quem fia mesmo que tem isso. E aí, eu ajudando uma outra senhora que está fazendo mestrado em museologia, ela pegou uma roca e pediu a minha ajuda para poder eu ajudá-la na pesquisa dela, a identificar a roca dela. E por acidente, a roca é idêntica à minha. E aí, a gente fazendo a pesquisa, ela achou documentos originais em jornais, em pesquisa, e ela achou a história, a árvore genealógica do produtor de rocas dessa família Wallet, que é o mesmo senhor que fabricou essa roca que eu tenho. Então, o que eu achei mais magnífico nessa história da roca é que a história oral da pessoa que me vendeu a roca e os documentos históricos dos museus que conta a história da família desse fabricante de rocas bateu igualzinho. A história é a mesma. Os mesmos nomes, as mesmas pessoas, as mesmas datas. Fantástico. Gente, nossa, que interessante, gente. Nossa, olha, isso a gente não tinha conversado, né? Você está contando agora para mim assim, e eu estou surpreso aqui, porque eu acho isso incrível. Mas claro, porque, assim, eu porque vou às bater papo vezes, só com você e não vou te dar coisa nova também, né, Sil? lógico, não pode entregar todo o ouro, não é? Claro que não, agora. Pois é, então essa foi a Ai, história da roca, e essa foi a minha primeira roca. Hoje eu tenho 6 rocas diferentes. E por que 6 rocas diferentes? Porque cada roca, ela tem uma função diferente, ela fia um fio diferente, porque a gente trabalha vários tipos de fios. A gente tem fios para crochê, fios para tricô, fios para serem fiados, fios para serem fiados para fazer lençóis, por exemplo. A roca que a Bela Adormecida espetou o dedo nela, essa roca é um tipo de roca muito específico para fiar fios bem finos para fazer lençóis, para serem tiçados e fazer lençóis bem finos. Então precisa ser fios bem fininhos, com muita torção, e por isso que tem essa pontinha que espeta o dedo. Então são rocas com uma roda muito grande e que a gente tem que rodar a roda da roca com a mão bem lentamente, que faz com que aquele pontinha do que a gente chama de fusor, do fio, tem que ter aquela pontinha bem fininha, porque essa pontinha que espetou o dedo da Bela Adormecida, que vai receber o fio bem fininho e que vai empurrar o fio para dentro do fusor e fazer o fio bem fininho para poder fazer lençóis finos e bem luxuosos. gente, eu não sabia disso. Nossa, então significa que, então, assim, para cada tipo de fio que você vai tecer, tem um determinado, então, um exemplo, tem um motivo. Então, um exemplo, se você quer um fio para bordar, é um tipo de roca. Se você quer um fio para crochetar, é um outro tipo de roca. Exatamente. Por isso que você tem... Quanto maior é a roda da roca, mais fino é o fio que ela vai fiar. Nossa, e você tem quantas rocas 6. aí? 6. Eu tenho 6 rocas. Cada roca que eu tenho tem uma história diferente. Hoje eu tenho só 2 aqui para mostrar para vocês. Eu tenho essa anciã, essa antiga, sim, e tenho uma moderna. A moderna que eu tenho é uma moderna polivalente, que eu posso fazer vários tipos de fios nela. Né? E eu tenho vários tipos de fios. Vocês que estão chegando agora, fica até o final, porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Vou falar de fio, tipo de fio, vou demonstrar como que eu faço fios. Não vai embora, tem muita coisa para a gente ver, hein? E... Deixa eu pegar o gancho. Pode falar, desculpa. Então, como eu estava falando de fios... uma água? Eu estava falando de fios, e tem vários tipos de fios.
E tem vários tipos de lãs. A gente estava falando lãs, estava falando de fibra. Você me falou no início que no Brasil a gente tem muito o acrílico, que é considerada a lã que mais conhecida no Brasil. Isso, Mas, na verdade, o acrílico exatamente. é um tipo de fibra, porque a gente tem lãs, os fios são feitos a partir de fibras. E nós temos 4 tipos de fibras, 4 grupos principais de fibras. Fibras naturais, fibras sintéticas, nós temos fibras naturais à base de proteína, fibras naturais à base de celulose, fibras sintéticas e fibras celulósicas. As fibras proteínicas, que vêm de animais, as fibras que vêm de plantas, que é o segundo grupo, as sintéticas, que são artificiais, a maioria à base de químicos e de petróleos, e as celulosíqueas são plantas que passam por transformações químicas para poder dar fios. Então, esses 4 grupos principais de fibras é que nos proporcionam os fios que a gente pode encontrar hoje no comércio. O que eu faço no meu trabalho é principalmente trabalhar com fibras 100% naturais. Então, o que eu faço? Eu compro de fazendas aqui da região. Ei, Raquel, tem uma amiga minha que acabou de entrar. Então, eu compro de fazendas aqui da minha região, lãs, que eles vão cortado do corpo das ovelhas, e eu vou lavar. Então, eu compro a lã bruta e eu lavo a lã assim. Aqui é um chumaço de lã que eu lavei. Ah, Marcelo, mas está suja ainda. Está com um pouco aqui de matéria vegetal. Tá, mas isso é normal. Como que eu faço para mostrar aqui? Tem que afastar um pouco. Pode subir para. Tá até um pouco de matéria vegetal, tá vendo? Isso é normal. Ovelha come mato. Então tem mato na lã. É normal. Ovelha faz cocô. Então tem cocô na lã. Então eu tenho que lavar a lã para poder tirar o cocô da ovelha. Entendeu? Faz parte do meu trabalho. Então, quando eu falo fiagem, fiagem tem 2 sentidos. Tem o sentido de fiar a lã, de colocar a torção na lã, e tem também o sentido largo da palavra, que é o sentido de transformar as fibras em fios. E esse sentido largo, ele vem desde o momento que a gente recolhe a fibra, desde o momento que a pessoa recolta, tosquia a ovelha, até o momento que a gente vai fazer um projeto final. Ou seja, eu tenho aqui um cachecol que eu fiz, que é o projeto final do meu trabalho, que eu fiei no início, quando eu recolhi a minha lã do meu coelhinho, que eu fiz esse cachecol aqui, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, vocês entendem que fiar não é somente torcer um chumaço de lã ou um chumaço de fibras e ter um fio. Tem que fazer de A a Z. Então, é isso que é o meu trabalho. É fascinante porque é super rico. Não é somente um trabalho de mulheres que não tem nada para fazer, então vai se reunir no final, no fundo do quintal, para poder fazer um trabalho de passatempo. É ciência, é arte, é terapêutico, salva vidas, transforma a sociedade, desenvolve a economia circular, protege o meio ambiente e enche a geladeira de muita gente. Então, o meu trabalho não é somente fazer arte, mas é desenvolver uma economia local de maneira ecorresponsável, de maneira responsável, e também trabalhar o psicológico, o bem-estar da pessoa, trabalhar a motivação, a saúde, desenvolver socialmente e psicologicamente um grupo, uma comunidade. Gente, que maravilha. Eu tô aqui, eu acho que tem muita gente aí que tá tudo assim, tá todo mundo maravilhado aí com a história, né? Que de certa forma, como você comentou agora, tem todo um porquê, tem todo literalmente, realmente
aquela assim, a história por trás, não é simplesmente só ir lá, tecer aquela pecinha e pronto, né? Não. Deixa eu só já aproveitar, então dar uma boa tarde aí para quem entrou agora, a minha amiga Kátia, o meu amigo tricoteiro, o Marcos, o meu amigo Carlos também, que faz peças lindíssimas. Lembra que eu comentei com você do Carlos, que ele Lembro. gosta de fazer umas peças também? Ele entrou. A Nádia também, a Legal. Nérope, que acabou de entrar. Tem muita Então, a gente Nádia também legal. Eu está estou vendo feliz amigos meus aqui. também que estão entrando. Muito bacana. Então, assim, Obrigado a todo mundo por estar aqui. A gente tem muita coisa legal para compartilhar, hein? Tem tanto fio para mostrar. então, calma, calma, calma. Não, é que assim, você começou a contar, eu não quis te cortar, porque eu fiquei assim maravilhado com tudo isso que você contou até agora, porque assim, é incrível, porque assim, eu estou falando por mim, porque é aquela história, aqui a gente está acostumado a literalmente ir lá no armarinho e falar, eu quero esse, pronto, né? Porque a gente não está com aquela, tipo assim, acostumado a ter essa história, todo esse conhecimento por trás, não é? É, Então, assim, eu estou ficando maravilhado. Agora, só para falar para o pessoalzinho, que se alguém tiver, só lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Por gentileza, coloque aqui na caixa de perguntas, que daqui a pouco a gente vai. Eu vou ler, né? Quem fizer a pergunta. Por quê? Porque aqui, à medida que vocês estão falando boa tarde para a gente, vão entrando, passa muito rápido e às vezes não dá para a gente ler, para dar atenção, porque às vezes também fica complicado para a gente parar, né? Que ele está numa linha de raciocínio e parar assim como é que se fala? Para fazer a pergunta. Então eu peço, por gentileza, se alguém tiver, né? é. Dúvidas, coloque na caixinha aqui de E fica perguntas, tudo tá? junto, E então fica lembrando, mais fácil para a gente buscar as perguntas também no final e responder exatamente. todo mundo. E aí, aproveitando, já segue a gente aqui, para quem não conhece, o Marcelo, e quem não me conhece, já siga a gente aqui nas redes sociais, tá bom? Aqui pelo Instagram, já para conhecer o nosso trabalho, tá bom? E agora, pegando o gancho dos fios, você vai demonstrar alguns tipos de fio que você tem aí, que você vai explicar como que funciona, você vai explicar mais ou menos como que faz essa parte de fiar o fio, não Vou, é? vou mostrar como que o FII é Então, feito. Tipo, eu acho que vocês isso. querem saber como o FII é feito. Sim ou não? Sim, sim, Não, acho que com ninguém quer saber certeza. como que o FII é feito. Será? Pois é. Para Deixa fazer eu um ver. fio, tem que ter uma fibra, né? E eu vou pôr meu avental, porque às vezes tem muita Tá, poeira que cai em fica cima à da vontade. roupa e suja um pouco, tá? E eu vou, infelizmente, aqui no Desculpa. Instagram não dá para eu ter duas câmeras, como no Facebook. Mas não tem problema, a gente adapta, tá bom? Antes de mudar a câmera, eu falei que eu trabalho com vários tipos de fibras e vários tipos de lãs. Tipos de lã? Sim. Nós conhecemos mais de 60 raças de ovelhas. E aí, o, o que acontece é que cada raça de ovelha tem uma característica diferente no seu pelo. Igual as pessoas têm cabelos diferentes, as ovelhas têm cabelos diferentes, têm pelos diferentes. Por exemplo, eu tenho essa aqui, que é a ovelha que chama, a raça dela chama Cheviot. Cheviot. Então a gente vê que ela é toda, os cachinhos são todos pequenininhos. E eu tenho uma outra aqui do lado, que a raça chama Costworth. Costworth. Olhe bem a diferença dos cachinhos. São bem maiores, não são? Vou pegar uma outra que chama Shropshire, que é uma outra raça que é bem fininha, mas nem parece que tem cachinho. Mas o cachinho é tão pequenininho que não dá nem para ver. E o que isso dá como impacto no fio? Muito impacto. Dá um fio completamente diferente. Então, quais são os fatores, Marcelo, que impactam
um fio e que faz um fio ser diferente um do outro. São 3 fatores principais: o tipo de lã, a técnica de fiagem e a técnica de preparação da fibra. Se a gente prepara a fibra com pentes ou com escovas, a escova está suja. Eu estava penteando búfalos a semana passada. Olha isso. Como assim? Não, na verdade, é só o pelo do búfalo, tá? Mas eu vou pôr no meu... Estou editando, eu visitei uma fazenda de búfalos com quem eu trabalho, a 15 minutos da minha casa. Então, eu compro a fibra de búfalos para poder acrescentar nos meus filhos, entendeu? E é uma das Sim. fibras mais quentes que existe. O búfalo consegue ficar com menos 40 graus. E aqui a gente tem invernos de menos 40 graus. Mas não o inverno inteiro. 2 dias, mais ou menos, sabe? Que vai a menos 40 graus durante umas 4, 5 horas. A gente fica dentro de casa escondido, não sai. Depois vai embora, o tempo passa. Não precisa ficar sentindo frio. Fica sentindo frio quem quer. Só o búfalo mesmo, porque ele tem que ficar lá fora. Mas essa fibra é muito fina. Então, eu tenho até o búfalo aqui para mostrar para vocês. Já que estamos falando do búfalo, vamos mostrar a fibra do búfalo. Pois é. Olha aqui, a fibra do búfalo ela é composta de 2 tipos de fibras. Tem o pelo de guarda, que é como os cabelinhos brancos que eu tenho aqui. Na fibra, tá vendo? Os pelinhos mais brancos. Que eles são mais grossos. E aí a gente tenta tirá-los porque eles incomodam. Então, só o marronzinho fininho que eu vou usar. E eu misturo na minha lã, na minha fibra, no máximo 20% do peso da minha lã principal. Por exemplo, se eu tenho 100 gramas, eu vou misturar somente 20 gramas do pelo de búfalo para poder ter lã e búfalo dom. Então, eu vou ter 120 gramas no total e vou misturar isso para poder ter uma lã que é mais quente, mais suave, que a espessura da lã, da fibra de búfalo, é muito mais fina e muito mais quente que a lã de ovelha. Então, voltando para a lã da ovelha, se eu pego a lã da ovelha, vou pegar um outro par de escovas que eu tenho aqui, que vai ser mais fácil para eu poder fazer a demonstração, que a outra está muito suja. Então, eu tenho aqui a minha lã fininha, aquela que eu falei que não dava nem para ver os cachinhos. E como que eu faço? Eu ponho aqui na minha escova, chama carda, ou as cardas. E aqui eu tenho, tá vendo? Ainda tem matéria vegetal. Eu não esquento a cabeça com essas matérias vegetais, porque faz parte da vida das ovelhas. Tem muita gente que fala, não, tem muita matéria vegetal na minha lã, é muito ruim isso. É ruim, incomoda, porque a matéria vegetal, a gente não quer isso no nosso filho. Mas ao longo do processo de transformação, ela cai. Então eu pego aqui, eu aperto, eu levanto um pouquinho e puxo para baixo. Eu aperto, levanto um pouquinho, puxo para baixo. Aperto, levanto um pouquinho, puxo para baixo. Aperto, levanto um pouquinho, puxo para baixo. Esse é o método antigo e tradicional. Hoje existem máquinas que fazem isso para a gente nas filaturas. Eu tenho também uma máquina elétrica que faz isso para mim. Me ajuda a ganhar tempo para fazer meus fios 100% feito à mão. Vou mostrar para vocês. E me diz só uma coisa, isso daí tem um nome? Isso que você está fazendo tem um nome? Chama cardar à lã. Cardar à lã. Então aqui eu venho, eu dobro e aperto, e aqui eu vou apertando e vou enrolar lá para fazer o meu nozinho. E a partir disso aqui eu vou criar. Então... Espera só um minutinho, Marcelo. Tá bom. Tenho uma pergunta aqui. Será que eu já posso fazer? Pode. Se for desse assunto? Pode. Vamos lá. A Eliana
é lã merino. Qual a diferença dela para outras lãs? Tá bom. A lã merino, ela é a lã que é considerada pela indústria leneira uma das lãs mais finas do mercado. Por quê? Porque ela foi desenvolvida geneticamente para ser fina, para ser doce, suave, e o fato dela ter uma estrutura de organização física paralela, ela é fácil de ser transformada. A raça da ovelha merino, ela tem essas propriedades. Porém, o merino não é a única raça de ovelhas que tem essas propriedades. Existem várias outras raças de ovelhas. O único problema que existe um lobby da indústria leneira da Austrália que controla o mercado internacional e que vende somente a raça merino. Porque eles controlam o mercado internacional inteiro. Porém, Entendi. existem outras raças que eles fazem tratamento dessas raças e vendem como outros subprodutos, como 100% lã, mas não coloca qual raça que é. O que eu faço no meu trabalho aqui no Quebec, eu compro lãs de fazendas específicas e eu identifico cada raça de lã, porque no meu trabalho é vulgarizar essa informação e informar a população, como todo mundo, que não existe somente merino, principalmente aqui no Canadá, por causa, depois da doença da vaca louca, que contaminou vários ruminantes, o Canadá fechou a fronteira para importação de animais ruminantes, por causa da contaminação dessa doença. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com a Covid, só que nessa época foi com os animais. Então, nós não podemos importar merinos aqui. A gente tem que viver com outras raças de ovelhas. Então, a indústria aproveitou esse conflito por causa das fronteiras e vende somente o merino. Então, o que eu faço? Eu tenho várias outras raças, como o Shropshire, eu tenho o Rambouillet, eu tenho o Finois, que são finas e agradáveis tanto quanto o merino, e que eu posso usar localmente, sem ter que gastar com a poluição do carbono, do transporte, o custo, eu posso gerar trabalho aqui no Canadá, eu posso... A mesma coisa. Tem aí no Brasil o Fio da Fazenda, no Rio Grande do Sul, que produz a própria lã deles de merino, do Brasil, que vocês podem comprar diretamente deles. Que é lã natural, 100% feito local, aí no Brasil mesmo, e que não precisa estar comprando da indústria leneira. Qual que é a outra importância de usar uma lã natural? Ela é biodegradável. Quando a gente utiliza o acrílico, só a lavagem na máquina normal da roupa, ela vai fazer microbolas de plástico que contamina o ambiente. A gente hoje encontra na carne de peixe dos animais, no frango, no porco, porque contamina o rio, contamina a água, e a gente encontra hoje, tem pesquisas científicas, que tem microbolinhas de plástico na carne dos animais por causa da contaminação da água. E um dos fatores é o têxtil. Por quê? Que é uma das maiores poluições do mundo. E devido exatamente a fibras industriais, artificiais, como o acrílico, a poliamida, esqueci o nome da outra agora, que é muito utilizada. E que é extremamente, danifica bastante o meio ambiente. Enquanto isso, as fibras naturais, é natural, vai degradar naturalmente e não vai poluir nada. Então, são consequências muito graves para a nossa vida e para a nossa saúde, para o nosso planeta, que infelizmente contamina, que prejudica bastante. Aqui, eu preparei a primeira lã, eu já tinha preparado antes, no intuito de ganhar tempo, a outra lã que ela foi penteada com esse tipo de pente aqui, tá bom? Então, vou começar a mostrar como que eu fio esse tipo de pente. Então, aqui, eu tenho a minha roca moderna, e aqui eu já tinha começado a fiar antes.
Então, tem um fiozinho que eu instalei na roca. Tem aqui os anéisinhos, onde eu tenho que... Vai travar, tu resta tranquilo. Desculpa, eu tenho que falar francês com o cachorro. O cachorro só fala francês. Não, fica reto. Deixa eu só te fazer uma pergunta enquanto você está falando aí, Sim. fazendo aí. É o seguinte, você disse que tem as de carneiro, a de búfalo, e qual mais que você Tá. utiliza aí? Eu trabalho com várias fibras naturais e, principalmente, eu trabalho com lã. Então, eu vou voltar aqui só para responder a sua pergunta antes de fazer a demonstração. Ficou meio ruim o áudio, não sei. Deixa eu ver se quem tem uma pergunta aqui na caixa. Sim. Eu acho que faz parte do contexto que você está falando. A Farinha e tal está perguntando o seguinte: o animal que produz lã é cultivado só para isso ou são usados pelos dos animais leiteiros e de corte? Excelente pergunta. E fez a pergunta parental a uma amiga minha, Daniela. Ela morou aqui no Canadá já e é uma excelente pergunta. A maioria não existe ainda no Canadá uma indústria que produz lã 100%. Eu conheço só 2 fazendas que produzem lã. A fazenda existe para a produção leneira, porém, é a terceira atividade financeira da fazenda. A maioria das fazendas, a função econômica principal é a carne e o leite. A lã é a terceira situação. Porque toda lã, ela tem uma finalidade. Ela pode ser usada para alguma coisa. Porém, tem lãs que são mais agradáveis ao tato que outras. Compete a gente se adaptar e usar segundo o que a gente quer fazer. Tá bom? Entendi. E com relação ao tipo de fibras, bem legal, porque, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de fibra de lhama, que é uma fibra super suave. Eu tenho aqui um fio de alpaca, 100% alpaca. Eu trabalho atualmente, aqui foi uma fibra de merino, de ovelha merino, aqui do Canadá, porque eu descobri uma fazenda que tem merino misturado com uma outra raça, que é 100% daqui. Eu tenho seda. Aqui é uma seda toda colorida. Sabe que eu tenho? Um tipo de seda, porém eu tenho vários outros tipos de seda que eu não separei. Vou mostrar hoje. Aqui eu tenho uma outra raça de carneiro, que é o carneiro Jacó. Esse carneiro é uma raça bem primitiva, mas que tem uma lã super fina. Esse carneiro é tão feio, mas tão feio que dá até medo. Ele pode ter até 6 chifres. Nossa! Mas a lã e a carne dele, a carne tem um sabor diferente, é suave e é bem legal. E a lã é tão suave, mas tão suave e tão fina que é uma das lãs mais procuradas por raça, entre as raças mais primitivas e mais rústicas. Essa é a palavra que eu estava procurando. Aqui, essa lã, eu gostaria que vocês participassem. Vocês pensam o que é aqui? Ó, o seu som, ele está um pouquinho metalizado e distante. Espera que eu vou tentar aumentar. Melhorou o som? Fala mais uma vez. Melhorou agora? Agora melhorou. Ótimo. Tá ótimo. Então, essa lã aqui, essa fibra, o que vocês pensam que pode ser? Quero sugestões. Olha só como que ela é brilhante. É uma lã muito fininha. E olha só, quando eu penteei ela faz essas nuvenzinhas assim, bem fininhas. Ela é super quente, super doce. É um ruminante também. Quem que gostaria de tentar falar que aqui poderia ser?
E vamos lá, pessoal, Quem vamos gostaria lá. de tentar? Quem arrisca aí? Ninguém? Ninguém, mas não tem problema não. De cabra. É o moer, que é uma cabra angorá, que é a cabra toda cacheadinha. Tem uma outra fibra de cabra também, que é a caxemira, que é também uma outra fibra de cabra. E essa aqui é a fibra de coelhinho. Ah, Essa fibra de meu coelhinho é Deus. entre as fibras mais finas, que é também muito cara. A fibra de coelho é em torno de 20, por 25 gramas, a gente paga em torno de $30. Por 25 gramas, um pacotinho assim. Mas com esse pacotinho, eu consigo fazer muita coisa, porque a gente coloca só entre 10% e 15% do projeto. Então, para um cachecol que eu gasto, esse cachecol que eu gasto 100 gramas de lã para fazê-lo, Ah, eu ponho mais ou menos 25 gramas, que é bem pouquinho, né? Então, dá para eu fazer meu cachecol. E é um cachecol que eu faço só para mim. O cavalo é possível de ai, fiar, sim, mas com desculpa, outros gente. propósitos. Meu cachorro ele quer participar de qualquer maneira hoje, né? Não, Ciano, que E eu participe. até peço até desculpa aqui que eu bati aqui, a câmera até tem uma tremida aqui. Pois é, aí entre os fios, eu tenho Ah, vários. São esses tipos de fios de raça de animais, tipos de animais que a gente pode fiar. Existem várias outras, tem o cavalo, tem o cachorro. Meu cachorro, eu fio o pelo dele. O gato, a gente pode fiar. Toda fibra a gente pode fiar. Tem várias fibras de plantas que a gente pode fiar, por exemplo, a ortiga a gente pode fiar. Tem o bambu. Tem várias plantas que a gente fia também, sabe? E é e bem legal. aproveitando só o gancho, Marcelo, você mostrou aí a cor verde. Para dar essa coloração, aproveitando já o Sim, gancho já das coisas naturais, como que você faz? O que que você utiliza? tem vários métodos de pintura, né? Eu utilizo esse pacote de cor aqui que eu fiz, foram com tingimento colorante alimentar. E eu uso Ah, tá. também flores e insetos, porque eu trabalho com uma pintura ecorresponsável. Então, a pintura alimentar, ela é menos tóxica que a pintura à base de ácido. Então, eu preconizo esse tipo de pintura e eu utilizo bastante pinturas à base de plantas e flores e insetos, que dá cores maravilhosas e agride menos o meio ambiente. Eu moro numa região, eu moro em uma ilha, né? E, para mim, o meio ambiente é muito importante. O lugar onde eu moro é muito importante. É um lugar muito bonito e eu não quero estragar isso, eu quero preservar. E eu passo esses valores para frente também. Como professor, eu acho que faz parte do meu valor de continuar construindo a sociedade de amanhã. E, como professor, eu tenho que continuar dando exemplo. Não porque eu não estou mais na sala de aula como professor acadêmico, mas eu continuo sendo professor todo o tempo. Então, eu continuo dando exemplo. Sim, Né? sim. Então, esse era os exemplos. Então, por exemplo, um fio que eu quero mostrar para você é esse aqui, Ah, que é um fio que eu fiz, que a gente mostra a diferença entre esse outro fio aqui. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas esse fio aqui é um fio de coelho, 100% fibra de coelho, e esse aqui é um fio de alpaca, mohair e lã. 30% cada um, 33% cada um. Esse aqui é um fio para poder, que foi feito, mas a gente chama em inglês o método worsted, que é um fio mais compacto. A lena é compactada, é bem fechada e feito para poder não guardar ar. É um fio que é para fazer projetos mais para o verão, para poder ter uma definição dos pontos, para poder mostrar o motivo dos pontos, para poder fazer trabalhos de crochê ou de tricô, onde a gente vai fazer algumas tranças,
vai fazer algumas dantelas ou chales, que a gente quer mostrar os buraquinhos, quer mostrar os desenhos. Enquanto esse sim. outro aqui, que a técnica a gente chamou de semi-woolen, ou semi-woolen, porque woolen vem de lã, de leno, de wool em inglês é lã. Então, é um fio que a gente olha perto, a gente vê que ele é todo cabeludinho, a lã, ela sai um pouco do fio, no sentido de que ele vai filtrar na hora do trabalho. Então, quando a gente vai fazer um projeto de jacar com cores, e que a gente vê que ele quer ficar todo coladinho um no outro, a gente vai preconizar com fio que vai ter sido fiado em woolen. O woolen, o que ele faz? O método de fiagem, ele vai fazer com que o fio é mais aberto, ele é mais gonflante, ele vai ter mais aerado, ele vai guardar mais ar entre as fibras. É um fio que é mais quente, é um fio que é mais leve. Então, que a gente pode fazer uma camisa, uma blusa, um casaco. O casaco não vai ser pesado, porque o fio é leve. Que é o oposto desse fio aqui, que é um fio mais pesado, é bem pesado. E que faz toda uma diferença na hora de fazer um trabalho. A definição das malhas com fio mais woolen, que é mais peludinho, ela não é clara igual um fio que é feito de maneira worsted, que é liso. A malha desse aqui é bem cabeludinha, ela é bem mal definida. Como as malhas vão se filtrar um pouco na hora que a gente vai lavar a peça, que ela vai ficar fixa, as malhas vão se entremelar. O conjunto do projeto, que vai falar pelo projeto, enquanto isso aqui, no worsted, a malha do projeto tem mais valor que o projeto em si próprio. Então, a técnica de fiagem, o tipo de fio, eu falo muito nos meus cursos que a técnica de fio, a técnica de fiagem, tudo tem uma intenção. Então, quando a gente começa a desenvolver um projeto, o projeto deve nascer a partir do momento que a gente começa a fiar. Então, para chegar no meu cachecol, na minha gola, que eu mostrei para vocês, o projeto começou na fibra, quando eu comecei a preparar ela, até chegar nesse projeto final, porque eu quis colocar em destaque os buraquinhos do meu projeto, as voltinhas da minha torçada, que é em duas dimensões, ela tem um relevo, não sei se dá para vocês verem na câmera, mas tem um relevo na torçada para subir a base da tulipa, que chama tulipa esse cachecol, né? Então tem todo esse detalhe que a gente é capaz de transportar para o nosso projeto final, que o fio, quando ele tem uma intenção, e que a gente é capaz de passar essa intenção em cada etapa do desenvolvimento do nosso projeto, ele vai enriquecer mais ainda o nosso projeto. Então, a possibilidade, o que eu descobri com a fiagem, a partir do momento que eu comecei a fiar, é que o sentimento de prazer, o sentimento a recompensa de fiar e tricotar um projeto com seu próprio fio, é muito maior do que simplesmente fazer uma peça de um fio que você vai na loja, quero esse aqui em acrílico, dessa cor. Não, agora eu estou trabalhando num novo projeto que Patrick, meu amigo, tirou uma foto de um campo de plantação de soja, que tem as linhazinhas da plantação de soja que se entrecruzam. Assim, a foto é maravilhosa. E o meu próximo projeto é exatamente essas linhas, que eu vou fazer um cachecol dessa maneira, com algumas tranças que vão se cruzar, inspirado nessa foto, com a cor que eu vou desenvolver a partir de plantas, cor natural a partir dessas plantas, e que eu vou desenvolver o fio, a cor, tudo junto, inspirado nessa foto. Então, assim, o trabalho de criação fica muito legal, porque a intenção ela parte do zero e eu sou capaz de chegar num projeto final a partir de tudo, a partir do zero.
Nossa, meu Deus do céu. Então, tudo isso é muito bem pensado, né? Do É, início ao fim. do início ao fim. E aí, quando você diz que você divide lá 33% de cada tipo de fio, né, vamos dizer Sim, assim, para você fazer a torção, é aí que você utiliza essa a roca, que isso. como você falou, É, que cada um vai para um tipo como é que fala? Ai, fugiu a palavra, cara. Cada um tem um motivo, né? Como eu cada te roca falei, que tem é o uma fio mais função. fino. Isso, obrigado. E aí, Isso. na roca, o que que eu vou fazer? Por exemplo, aqui, essa roca, ela já está instalada, ela tem aqui atrás, tá vendo? Uma polia que eu vou Ah, sim. ajustar de acordo com o tipo de fio que eu tenho. Vou mudar isso aqui de posição, eu vou mudar o freio da roca. Tem alguns ajustes nessa roca moderna que eu estou usando hoje que eu posso fazer para poder mudar e fazer o fio que eu quero. Então, vou começar a mostrar aqui a lã que eu tinha penteado antes, para mostrar esse primeiro fio. Então, aqui eu já tinha penteado a lã antes, tem um pedaço, um chumaçozinho de lã preta. Desculpa, eu estou com um avental preto e a lã preta. Aqui vai ficar um pouco difícil de ver, mas eu vou trocar rápido com a lã branca daqui a pouquinho. Tá bom? Então, aqui eu acho Certo. a lã, emendo a lã aqui e vou só fiando assim. Eu pedalo a roca e vou emendando o fio e vou compactando o fio com o meu dedo, tá vendo? E cada vez que eu estico a mão para frente, eu conto o número de pedaladas que eu dou para poder guardar o fio de uma maneira igual, com o mesmo número de torções para cada centímetro de fio que eu estou fiando. Então, é muito importante, é muito matemático, é muito científico e tem que ter muita observação. Então, aqui, por exemplo, eu puxo e conto 1, 2, 3, 4. E puxo de novo. 1, 2, 3, 4. Mas como eu já contei isso na minha cabeça, e já guardei a musiquinha de 1, 2, 3, 4 na minha cabeça, eu sou capaz de conversar com vocês e continuar demonstrando. E com isso, o meu fio vai sair no final. Esse aqui é o primeiro fio, tá vendo? E aí, a minha bobina já está cheia. Eu quero mostrar para vocês, esse aqui é como eu faço um fio mais liso. Agora aqui eu tenho um fio branco. O fio branco Hum. tem que fazer de uma maneira diferente. E aqui eu vou esticar de uma maneira diferente. Olha como eu estico. E eu aperto sempre no mesmo lugar, deixo a torção entrar no estico e vou arredando a minha mão para trás. Eu arredo para trás. Agora vocês vão escutar meu sotaque mineiro. Eu arredo para trás e deixo o fio entrar. Arredo para trás e deixo o fio entrar. E minha bobina vai enchendo à medida que eu vou fiando. E o fio vai se formar aqui na minha bobina. Eu deixo entrar. E é assim que eu vou fazendo meu E fio. o, inter... Isso aqui é o lado. e o interessante, Marcelo, Sim. que não, assim, pelo menos eu não estou ouvindo o barulho da roca, né? Para mim é silencioso. É bem silencioso, mas toda roca tem um barulhinho. As rocas antigas, a gente fala que elas têm uma voz. E a voz da roca, cada uma tem uma voz diferente. E é como um cantar. E o legal da viagem, assim, é que é muito meditativo e é muito fácil entrar em estado de hipnose. É Nossa, tem muito essa também? hipnótico. E eu não falei antes, porque eu não queria muito entrar nesse sujeito, mas eu sofri um acidente em 2017 que me deixou com uma doença neurológica. E eu fui exatamente para cuidar dessa doença que me causa dor crônica. E que a viagem ela é uma necessidade para mim. E
fiagem não me deixa meus membros atrofiarem, entendeu? E eu preciso também da hipnose, da auto-hipnose, para aliviar as dores crônicas que eu sinto. Então, as duas coisas juntas, para mim, me trazem um bem-estar muito grande. E o fato de compartilhar isso, de transformar essa paixão que eu tenho pelas filhas e o meio de um engajamento social e como meio de compartilhar isso com a sociedade, fazer como meio de ajuda para outras pessoas, de exemplo, de motivação, me faz bem. Então, é por isso que eu estou aqui compartilhando também com outras pessoas. Aqui, eu já mostrei um pouco como que eu faço. Aqui é o fio que é feito. Então, aqui eu tenho um exemplo. Quando eu vou dobrar o fio, esse aqui vai fazer um fio que não é muito bonito nesse primeiro momento, mas ele seria mais ou menos assim quando eu fosse dobrá-lo. Vocês podem ver aqui que eu tenho um pequeno exemplo do fio final, como que ele seria. Entendi. Entendi. Entendeu? Sim, sim. Nossa, que maravilha. Bom, só para você tomar uma aguinha aí, deixa eu falar uma boa tarde aqui para os meus amigos, para Ana, para o Jean do Armazém do Ponto Alto, para a Eli, que chegou aí. Está todo mundo adorando, está todo mundo admirando seu conhecimento, assim, que estão amando a live por causa disso, por toda essa história que você trouxe, por todo esse... por tudo, como é que fala? Justamente esse ensinamento que você está passando para a gente, que a gente sabe que tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa, você só está dando uma palhinha para a gente ter um entendimento para chegar do início ao fim, né? Para a gente saber que essa camiseta, porque a peça que a gente vai tecer no fim das contas, tem todo esse passo a passo. Tem todo um processo. No seu caso aí, onde você mora, exatamente, é todo um processo. Você tinha comentado comigo que tinha umas outras lãs, lembra que você comentou que você ia mostrar eles para o pessoal ver a diferença? Eu tinha preparado, porque cada semana eu dou alguns ateliês de fiagem na segunda e na quarta. Aqui eu moro numa região que fala francês. E eu dou ateliês online em inglês e francês toda segunda e quarta. E aqui eu montei uma amostra dos dois principais tipos de fios, aqui de uma maneira para vocês verem como que eles funcionam e verem também mais facilmente a textura deles. Então, o primeiro aqui é um fio que é mais liso, que é mais compacto. Aqui é um fio que é mais peludinho, que é mais leve. E aqui é um outro fio, como o primeiro, mas com cor. Tá bom? Esse aqui foi tingido com índigo natural e o amarelo são plantas do meu jardim, com colchenilha, que são insetos que eu utilizo para poder fazer a tintura. Então, aqui vocês que lindo. Podem ver só um exemplozinho numa amostra que eu tenho, que eu faço. Eu tenho outros exemplos de fios. Nos ateliês que eu faço, eu utilizo um livro que chama 51 fios para fiar antes de abandonar. Então, cada semana eu faço um tipo de fio diferente. Então, só para mostrar para vocês que existem vários tipos de fios que nós podemos fazer à mão. Esse aqui é um dos meus preferidos. Ele é todo enroladinho assim, porque ele tem muita energia. Mas quando a gente estica ele, vocês veem que ele tem um montão de rabinho de porco todo ao longo do fio. Então, imagina uma touca que a gente faz, ou uma blusa, vai ter um montão de rabinho de porco que sai assim. Eu acho ele maravilhoso. O fio branco não tem energia, mas o laranjado tem energia e ainda por cima faz esse monte de rabinho de porco que sai assim. Eu adoro esse fio.
Tem um fio que é todo cheio é o fio bouclé, que chama, né? Esse aqui é um fio bouclé Sim. de lã. Esse aqui é um outro fio que imita a pele do animal, que é um fio que a gente pode fazer igualmente. Então, existem várias. Aqui é o tweed, o famoso tweed inglês. Eu fiz em homenagem à minha escola de samba preferida do Rio de Janeiro. Quem conhece essa escola de samba? Esse aqui é um exercício que eu adoro mostrar esse fio. Olha que legal. Esse aqui vem da preparação até o projeto final. É uma receita de um fio que eu queria fazer, é um fio amarelo com fundo rosa e azul. Então, eu preparei a fibra colorida à mão com esse fundo rosa e azul. Quando eu fiz o fio é rosa, não é amarelo, né? Dá um susto na gente, né? Olha que coisa ruim. Errei, não gostei, meu fio não ficou bom. Ai, que raiva, não vai dar meu resultado. A minha blusa amarela não vai ficar amarela. Tricotei. Tadá! Funcionou! Olha. É muito bacana, não é? Muito bacana. Olha só que exemplo. Como que funciona. A gente não imagina que vai dar o resultado final, né? Deixa eu só procurar um outro fio legal, diferente, porque tem muito. Esse aqui. Olha esse fio. É uma mistura de sedas. Foi só um exemplo de como trabalhar a seda de uma maneira, em vários modelos, sabe? Isso aqui é um tipo de fio de seda. É um fio que eu experimentei várias maneiras de trabalhar a seda de maneira natural. Então, aqui é uma parte que tem uma parte de seda, 100% seda enrolada na lã. Isso aqui é uma seda cinza, de uma outra maneira. Isso aqui é um outro tipo de seda que eu fiz como alguns nós, assim, ó, ao longo do fio. Tem o fio normal e, de repente, aparece um nó. Um outro parte normal e depois disso vai aparecer um outro nó. Aqui é a seda misturada com lã. Então, foi um teste que eu fiz com vários tipos de seda junto. Aí, eu tenho outro fio aqui, olha só que lindo. Esse aqui foi uma mistura de cores, para fazer um fio com um efeito fractal. Então, a criatividade é o limite para a gente fazer tudo que a gente quer. Então, eu tenho fios com vários tipos um fio para fazer meias, com seis como que eu falo isso em português? Esqueci. Quando o fio tem 6 fios juntos. 2 fios, 6 fios. Tem esse fio aqui também que eu adoro. Ele tem zigue-zague. Olha só que coisa mais linda. Olha que interessante isso daí. E os 2 fios que compõem ele foram todos feitos à mão. Então tem um fio muito fininho, um outro fio mais grossinho, mais gordinho no meio. Ou seja, a gente Você tem um fio aí de alpaca? Toda uma criatividade, toda uma técnica, né? Você tem um fio aí de alpaca? Tem. Tem? Porque o Carlos perguntou aqui, eu falei, deixa eu aproveitar o embalo, ver se ele tem aí. 100% alpaca. Eu gosto da alpaca muito, porém eu não gosto da alpaca 100%, por causa que ela, dependendo do projeto, para projetos grandes, a alpaca é uma fibra que não tem memória. Isso significa que ela não fica estável, né? Ela cai muito e ela estica. Por exemplo, se a gente faz uma camisa em alpaca pequena, depois de uma lavada, ela vai virar extra grande. Ela estica muito. Então, eu gosto para projetos grandes, eu faço alpaca misturada com outra coisa. E com alpaca 100%, eu gosto de projetinhos pequenos, como uma touca, luvas, cachecóis, coisas assim. Esse fio foi um fio 100% alpaca que eu fiz. E eu tenho uma fibra aqui de um animal branco, que é 100% alpaca também. E eu tenho um vínculo com esse animal, que todo ano eu compro o mesmo manto desse animal. Ele chama diábulo, que é um animal aqui perto da minha casa.
Eu conheço a produtora, eu conheço o animal, a fibra dele, a gente tem um vínculo muito pessoal, e às vezes é tão profundo que, igual esse animal, eu compro sempre o manto do mesmo animal todo ano para eu trabalhar esse manto, porque é próximo. Então, assim, olha o privilégio de Uhum. trabalhar sempre com um manto personalizado de um mesmo animal. É um privilégio. Olha, sim, com certeza, com certeza, com certeza. E me diz só uma coisa, só me tira uma dúvida Sim, em relação assim, quando você falou em relação à espessura do fio. Aí, aqui a gente conhece essa espessura como é que vem na embalagem como tex, que de repente tem lá um cálculo que dá a espessura em relação à quantidade de metros do fio. Aí é feita a contagem nesse sentido, desse jeito também, como para que você vocês chamam poder aí? saber. Aqui a gente chama de tex. Então, um exemplo, a gente fala assim, olha, eu fiz aqui um gorro com tex 500. Então, é a espessura daquele fio, né? Para dizer que se alguém quiser fazer igual, ele vai procurar um fio, não pela marca, mas sim pela espessura, pela grossura, vamos dizer assim. Não, aqui a gente não calcula desse jeito. Infelizmente, a gente não tem essa medida. Aqui a Hum. gente tem sempre que calcular a amostra, tem que fazer a amostrazinha e fazer a regra de três quando a gente vai trocar de fio. Na América do Norte, a gente não utiliza a Ah, mesma coisa. E aqui no Canadá ainda é pior, por causa, como nós somos bilíngues, na área hum. francesa, a gente utiliza a medida imperial. E na parte inglesa, às vezes, tem a medida, um pouco misturada, eles utilizam a medida em polegadas. Então, aí tem que fazer a conversão de polegadas para centímetros, depois ainda tem que fazer a regra de três para ver quanto que vai gastar com a quantidade de lã e tudo. Porque Nossa. os meus padrões, as minhas criações são todas Hum. disponíveis no Ravelry e também na minha loja Etsy, que estão disponíveis online. E eu traduzi os meus padrões em português igualmente, porque antes eu só fazia em inglês e francês. Agora está em português também, se o pessoal quiser adquirir, quiser comprar alguma coisa. E nisso tudo, Marcelo, pegando o gancho, então assim, você ainda continua estudando muito para poder produzir cada vez assim, com mais conhecimento, todo esse processo, né? Continuo. Eu fiz uma formação da Wool Marketplace da indústria leneira da Austrália, e é de lá que vem a minha formação de base. Eu fiz uma formação de artista, de fiador aqui, com artistas, cursos, aqueles cursinhos básicos que as pessoas fazem com artesãos, em centros de artesanato. E atualmente eu estou estudando no no Olds College, na província de Alberta, que é uma universidade que forma para ser fiadores master, como que fala isso em português? Esqueci. Mestre fiador. É uma formação de 6 anos para poder ser mestre fiador. Eu estou no meu segundo ano. Mas eu já tenho competência para poder trabalhar com isso já. Atualmente eu trabalho para a Vogue. Eu tenho um contrato de 1 ano com eles, onde eu dou curso. Uma vez por mês eu tenho um novo curso e repito um segundo curso que já foi dado cada mês. E também eu sou responsável por animar entrevistas lá na Vogue, onde eu recebo autores de livros sobre viagem, onde eu faço promoção de livros, eu faço encontros de bate-papo, de perguntas e respostas sobre a viagem, isso em inglês, né, na Vogue de Nova York. É isso que eu ia também te perguntar sobre os projetos, né, que você trabalha aí. Mas antes de você me responder, o Carlos ele está fazendo uma pergunta aqui. Ó. Aqui a gente faz também a amostra para poder fazer a peça.
Mas como definir que o fio seja mais grosso ou mais fino na fiagem? Ah, tá. Tem duas maneiras, Carlos. Vou te mostrar aqui com a câmera, tá bom? Aqui, quando eu estou fiando, dependendo da técnica que eu vou utilizar, só um pouquinho que eu vou ter que entrar essa parte do buyback test. Esse espaço, Pitu. Então, aqui, quando eu vou fiar, se eu vou fiar um fio que é mais no estilo mais liso, eu tenho um triângulo que forma aqui entre meus dedos, e é a quantidade de fibra que eu vou ter entre os meus dedos aqui que vai determinar a quantidade de a espessura do meu fio. Então, se eu pego aqui mais fibra, o que vai acontecer? O meu fio vai ser mais grosso, tá vendo aqui que está começando a ficar grosso? Que eu peguei mais fibra. Uhum. Então, se eu pego menos fibra, o que vai acontecer? Ele fica fino de novo até ficar bem fininho. Meu fio fica fininho até desaparecer. Olha lá, tá bem fininho. Até você não conseguir. Gente, que interessante. Aí eu vou engrossar ele de novo, ó. Engrossando. Isso depende de como eu preparo a minha fibra para receber a torção. Isso é uma técnica. A segunda técnica, que é aquela que eu estico para trás, ela vai ser na torção. A quantidade de torção que eu vou deixar entrar na fibra é que vai me determinar quanto a espessura, o calibre do meu fio. Então, quanto mais torção eu deixo entrar no meu fio, aqui nessa pontinha, é que eu vou determinar a espessura, tá vendo? Aqui tá fininho, mas aqui tem muita torção. Aí eu deixo entrar mais torção e o fio fica mais grosso. Entendi. Deu para entender, Carlos? Nossa, que maravilha. Tem que subir um pouquinho mais. Isso. Mas aí, então, agora, obrigado, viu, por ter respondido aí pro Carlos. Não, Eu acho que deu para entender. E aí, assim, você disse que também tem outros projetos paralelos, né? tem. Além disso que você comentou, não é? Além da Vogue, eu tenho outros projetos pessoais aqui. Eu trabalho diretamente com meu trabalho principal é de promoção da lã local. Como eu disse, eu trabalho de maneira responsável, de maneira a desenvolver a economia local, eu trabalho com fazendas locais. Então, eu compro a lã, eu começo a preparação da lã aqui em casa e mando para as fiaturas, onde eles vão fiar a lã para mim. A partir desse outono agora, outono aqui, primavera no Brasil, eu vou ter a minha marca de lã, que vai estar disponível na minha loja Etsy e no meu site internet, na minha página da internet. Eu vou ter lã branca igualmente para que outros artistas possam criar em cima das lãs locais aqui do Quebec igualmente. Eu tenho outros projetos, como eu coordeno um centro de arte comunitário, Artes Têxteis comunitário, aqui na cidade onde eu moro, no subsolo do centro comunitário da cidade, onde toda semana eu encontro com pessoas no intuito de dar cursos gratuitos para as pessoas se encontrarem, para aprender a fiar, tricotar, crochetar, tecer, porque nós temos vários teares também. E eu dou aula para as crianças do secundário que se inscrevem num ateliê de artes têxteis, que começa em outubro e termina no mês de maio. E termina com uma exposição no final, onde as crianças expõem as peças que eles fizeram. E num certo período, eles vão estar com as pessoas que frequentam o centro de arte. Então, eu coloco pessoas idosas com crianças para trabalharem juntos num projeto pessoal. E algumas dessas crianças também fazem trabalhos de empreendedorismo. Ou seja, eles aprendem a fazer toucas, cachecóis, pulseirinhas. E tem um evento patrocinado pelo governo aqui, que chama Semana dos Pequenos Empreendedores.
E eles montam barraquinhas aqui na cidade, e o governo faz uma publicação geral na província inteira, né, num dia específico, que todo mundo vai visitar as barraquinhas dos pequenos empreendedores. E os meus alunos desse centro de arte têm a oportunidade de vender os produtos que eles aprenderam a fazer nas oficinas que eu dou. Esse é um outro projeto que eu tenho. Além disso, eu escrevo artigos sobre a fiagem para várias revistas especializadas, várias revistas especializadas falando sobre o tema. Eu continuo escrevendo alguns artigos aqui em francês na província. Eu sou muito engajado socialmente aqui, porque eu acho que não é só ganhar dinheiro que conta, mas também dar um pouco para a sociedade, que faz a diferença, porque nós estamos aqui em sociedade, em comunidade, e o outro conta também, porque se fizermos só para nós mesmos, não vai, não é suficiente. Nós temos que compartilhar, nós temos que estar bem na nossa comunidade para que tudo vá bem. É assim que eu acredito que tem que ser. Maravilha, maravilha. E só repete aí pra gente, por favor, que já estamos quase já no finalzinho, porque olha, rendeu esse O papo. passo é rápido, né? Você, Nem vi a hora passar. São não 4 é? horas e 21. Cinco, é aí, né? 4 horas e 21. Aqui, Aqui aí já já são estão 5 5. horas e 21. É. E me diz uma coisa, só repete, por favor, quais são as suas redes sociais, o pessoal. Eu sei que depois a gente vai conversar para eu poder escrever também aqui, para deixar para o pessoal, mas você diz para eles onde que procura você nas redes sociais, além do Instagram aqui, que eu já falei para o pessoal começar a seguir a gente, né? Seguir tanto eu quanto você, quem ainda não nos conhece, e da sua lojinha no Ravelry, né? Aham. E do seu Facebook, enfim. Pois é. Meu nome nas redes sociais é Marcelo Martins e meu nome também de profissional Maquelo, com 2 Os, Maquelo Estúdio. E tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Minha loja também no Etsy chama Maquelo Estúdio igualmente. É fácil de me achar. As pessoas que estiverem interessadas nos meus modelos de tricô, vocês podem me escrever. O som, O som ficou ruim? o som ficou metalizado. Ficou ruim. Voltei aqui, talvez a melhorar. Ficou melhor? Continua metalizado. Tá, vamos esperar um pouquinho. Talvez a minha conexão que falhou. Melhorou agora? Não, mas eu acho que dá para entender, pessoal. Dá para ouvir ele falando? Dá para entender agora? Vamos ver se melhorou. Só me dá um feedback aí, pessoal, porque assim, Só mandar eu consigo ouvir, mas Então, as pessoas podem me bom, escrever, continua. as pessoas interessadas nos meus modelos de tricô, vocês podem me escrever, vai estar disponível já esse fim de semana mesmo, os modelos em português. Eu posso fazer um live igualmente para a gente poder tricotar juntos em português, se vocês tiverem dúvidas. Vai ser um prazer da gente tricotar juntos. Eu tenho muito interesse de fazer isso. Eu tenho alguns projetinhos de crochê, alguns cursinhos de crochê que a gente pode fazer junto igualmente. Adoro crochetar, tem muito tempo que eu crocheto com vocês, mas vai ser um prazer também de crochetar com o Silvio, eu sei que gosta muito do crochê. E outras coisas, eu tenho um monte de fios que a gente pode voltar a falar. Vai ser um prazer falar de fios, falar de fibras naturais igualmente com vocês. Eu vou ter meus fios que vão chegar em setembro. E vai ser um prazer mostrar isso para vocês. Eu vou ter contato no Brasil, que eu vou poder mandar alguns fios para o Brasil, de maneira que vai poder ter fios disponíveis no Brasil com preços dentro da realidade brasileira. Porque querer comprar fios diretamente na minha loja e preços de dólar canadense, eu sei que vocês não têm condições, é muito caro. Então, espera um pouco, porque no momento eu sei que as condições do Brasil
não são fáceis, eu entendo isso tudo, e não é a minha intenção de vender fios com preços canadenses para vocês. Eu tenho essa consciência. E quando as coisas estiverem melhor e eu puder mandar coisas para o Brasil por causa da pandemia, eu não posso mandar nada para o Brasil, não tem avião para o Brasil. O Canadá cortou pontes com o Brasil. Nem se eu quiser visitar minha família, eu posso. Então, assim que puder e que eu tiver condições, eu tenho muito interesse de mandar fios para o Brasil, sim. Enquanto isso, tem fios da fazenda no Rio Grande do Sul. É magnífico o trabalho que eles fazem. Eles fiam os fios deles no Brasil. Então, tem fiagem no Brasil? Sim. E vale a pena conhecer esse projeto. Vale a pena conhecer isso também. Não são meus amigos, tá? Não me pagaram para fazer propaganda, não. Estou fazendo porque o trabalho é bonito, que eu conheço. Só a última pergunta, Marcelo, para a gente encerrar. Que pena, tá tão bom. Tá bom, por tá. Mim, ficaria mais... Gente, que delícia falar em português sobre a minha arte. É a primeira vez que eu falo em português sobre viagem. Você comentou no meio aí da live até que, referente a algum livro que você disse que você trabalha com ele, que você indica, Sim. Você tem algum assim, para o pessoal que ficou mais curioso, só para aguçar ainda mais? Tem um livro que eu gosto. Onde que ele está? Eu deixei ele de lado e agora eu não estou achando. Tem esse livro, os livros não existe livro em português no momento, tá? Tem esse aqui que é certo. O melhor que tem para começar do zero. Hand Spinning, Teach Visual, que é um livro de base. E o outro que eu uso bastante, posso compartilhar uma foto no meu Facebook, ele não está aqui na minha mão, mas chama 51 Fios a Fiar Antes de Abandonar, da The Ply Publishing. 51 Yarns to Spin Before You Cast Off. Ele é em inglês, mas é um livro muito interessante, porque ele faz uma viagem sobre 51 tipos de fios para conhecer, para poder fiar à mão. E isso é bem bacana. Se vocês tiverem interesse de conhecer mais sobre fiagem, entre em contato comigo, estou sempre disponível. Vai ser um prazer introduzi-los na fiagem em português. Tem possibilidade de aprender fiagem em português. Eu consigo ter contato aí no Brasil para que vocês possam aprender. E hoje, com a internet, para mim é um prazer ensiná-los à distância. É sempre possível, tá bom? Hoje eu ajudo gente no mundo inteiro com meus ateliês de fiagem. E tem muita gente aprendendo e aproveitando das coisas boas que a viagem pode nos proporcionar. Além do prazer de poder criar com seus próprios filhos, né? Eu não mostrei quase nada do que eu fiz, porque mesmo se demorou tudo isso, esse tempo todo, a gente ainda tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para mostrar. É muita paixão e muita coisa, né, Silvio? Nossa, não, é aquela história, né, que a gente comentou. A gente só vai dar uma pincelada, e olha que pincelada, assim, em relação a tanta coisa que você falou, tanto conhecimento ensinamento, né, que você proporcionou pra gente. E assim, Marcelo, eu só tenho que agradecer a você, tá, por esta live, tá, por você ter aceito esse convite de estar conversando com a gente, mostrar um pouquinho desse seu trabalho, tá? Gratidão mesmo, tá bom? E aí agora eu só vou passar para você fazer as considerações finais. Sou eu que agradeço essa oportunidade. Eu agradeço todo mundo que teve a paciência de passar esse tempo todo para escutar eu falar dessas loucuras minhas e essas grandes paixões. É uma grande oportunidade para mim, é um prazer enorme de compartilhar isso tudo em português. Eu sei que é difícil, às vezes, falar de coisa que as pessoas não entendem muito e que, às vezes, é difícil de entender de coisas que a gente não compartilha muita coisa assim em comum, mas a fiagem eu acho que é a base de toda a arte têxtil e sem fio. A gente não pode fazer tricô, não pode fazer crochê, não pode tiçar, tiçar.
Esqueci o nome, misturei tudo. Mas não tem problema. O importante é se sentir bem, é continuar criando, Sim, é deixar a nossa alma continuar viajando enquanto a gente está fazendo nossas artes. E continuar fazendo arte o tempo inteiro. Ser feliz. sempre, Sempre. com certeza, com certeza. Muito obrigado a todo mundo por essa oportunidade, por esse momento agradável e por essa oportunidade de estar aqui com todo mundo. Bom, gente, vamos falar para o pessoal tirar uma foto nossa, assim, para quem gostou, compartilhar e depois, se eu conseguir, espero que eu consiga deixar gravada essa live, Sim. tá? Vamos fazer vamos deixar assim, fazer uma pose assim, um coraçãozinho que virou moda aqui. Vamos lá, gente, tira uma foto nossa aí, por favor, para compartilhar. Pai, eu sou sexy. Muito bom. Muito obrigado. Gente, bom, meu amigo Marcelo, mais uma vez, gratidão por toda essa aula, por toda essa história que você só deu uma pinceladinha para a gente ter esse conhecimento. Eu quero agradecer a todos os meus amigos que estiveram aqui com a gente. Já quero agradecer também quem for, né, deixar um like depois, ou querer entrar em contato com um de nós dois aí em relação a todo esse conhecimento. Então, quem for ver a live gravada, né? Então, assim, gratidão a todos. Eu só peço desculpas, porque às vezes a gente, na hora aqui da live, passa muito rápido algumas questões, alguns ois, algum boa tarde, tá? Mas, assim, ao longo como é que se fala? Da live, a gente só tem a agradecer a todos vocês que participaram, tá bom? E assim, fiquem todos com Deus aí, um ótimo fim de semana e um beijo no coração de todos vocês. Marcelo, mais uma vez, gratidão e até a próxima, né, Até meu a amigo? próxima. A Eu gente está acredito que aqui. vai ter pano para manga aí, como diz aqui, não é? Exatamente. A gente se Tá vê bom, em gente? breve. Um abraço a todo Então, mundo. tchau, tudo de bom para vocês. Um abraço. Tchau, Tá. tchau.